Isso que eu ia falar também, na internet tem aquelas posturas, né, que todo mundo faz, de cabeça para baixo, aí aquela outra que parece que tá de cabeça para baixo, põe o cabelo assim, esconde a mão, parece que tá flutuando no ar, as pernas que vão. A yoga é para todo mundo, mesmo quem não consiga fazer aquilo? Lógico, até porque a parte física do yoga é uma das partes, uma das técnicas. O asana é um dos 8 passos do yoga. Então, a parte física é importante, porque o corpo é o que temos para hoje, é o nosso veículo, e o nosso caminho é de levar o nosso corpo na nossa melhor versão, fazendo o que é possível hoje, e principalmente reconhecendo que isso é suficiente, sem se comparar com o outro, sem se condicionar, né, de chegar na variação mais avançada, mas sim fazer o seu caminho, né, passo a passo em direção da nossa melhor versão. Independente de onde seja a nossa zona de conforto, a gente vai sair da nossa zona de conforto, mas respeitando sempre os nossos limites. E aí, isso a gente traz para dentro do tapete, né, como uma prática física, intencional, com intenção, né, de sankalpas, de resoluções interiores, de significados. Mas a verdade é que o verdadeiro yoga, ele acontece na vida, né? A gente, de tanto praticar, de tanto fazer aquilo dentro do tapete, de tanto dentro do tapete desprogramar essas crenças limitantes, praticar não reagir, né? É se colocar no desconforto e praticar ficar confortável no desconforto. E aí a gente leva como uma consequência essa atitude para a nossa vida. Por isso o yoga é todos os dias, é para todos, porque desde que seja possível respirar, é possível praticar yoga. E essa parte das posturas é interessante porque a postura em si é como se fosse só a pontinha do iceberg. Tem toda uma outra parte que está ali embaixo que ela é muito mais interessante, porque como é que você se comporta, principalmente quando você não consegue montar a postura? Como é que você consegue quando você está nesse processo de descobrir como é que funciona essa dinâmica? Porque a prática de yoga da postura, ela é um gerenciamento, né? Tem uma parte do corpo que vai estar fazendo força, tem uma que talvez esteja esticando, tem outra que talvez esteja sustentando. São multi-estímulos simultaneamente que você precisa gerenciar, mas internamente você pode estar sentindo raiva, você pode estar sentindo frustração, você pode estar achando que está muito fácil. Eu costumo falar que um dia de prática de yoga equivale a um dia de vida. Vai ter hora que vai ser fácil, vai ter hora que vai ser engraçado, vai ter hora que vai parecer que é impossível e tem horas que vai fluir, que é uma beleza. Então, eu acho muito mais interessante, né? A prática, ela é muito mais, para mim, avançada quando você está mais atento ao que acontece com você internamente quando você tenta montar uma postura, né? Muito mais do que a Conseguir, né? virtuose da postura, o É, calcanhar, sei lá onde que foi parar, né? é. Mas internamente, se você estiver observando, será que eu estou me punindo ali? Será que eu estou sendo muito cruel? Como é que você está fazendo essa alquimia interna dentro de você? Porque a partir do momento que a gente elege algo como mais importante ou menos importante, a gente está fazendo uma alquimia que ressignifica todo o nosso entorno. Como é que está sendo essa alquimia internamente? Você está sendo muito cruel? Você está se punindo muito? Você está muito na zona de conforto? O que está acontecendo aí dentro? Então, muitas vezes, nas posturas, a gente tem essa oportunidade de ver, de perceber como é que a gente está se relacionando ali internamente com a gente, porque tem um universo infinito interior aqui de E possibilidades, que é né? mais ou menos durante o dia, né? O ônibus passou, ficou com raiva, como é Não que você tá naquilo? parou. Não parou, alguém te falou um não, né? Que você não queria ouvir, como é que você tá naquilo? Então, ele vai te preparando para esses momentos dos desafios da vida. Seria Exato. isso. Como é que você reage quando não dá certo? A gente tem um monte de coisa que a gente Hum. planeja, né? Quando E não tem dá dias que é certo. fácil uma postura e tem dias que não sai. E aí a Exato. gente começa, na verdade, o que que eu vejo, assim, a prática em si de yoga, entrar no tapete, é uma oportunidade de autoobservação, né? A gente se coloca naquelas técnicas para poder se observar e reconhecer justamente isso. Como que eu reajo quando eu consigo, se eu me envaideço, ou se eu acho que eu estou arrasando, ou de repente a consciência adormece, ou ao contrário, né? Se eu me vitimizo ou entro no drama porque eu não consigo. E não tem nada a ver com conseguir ou não conseguir, no fundo. Uhum. É sim essa oportunidade de autoobservação e como uma consequência, né? A gente se autoobservar nesse momento no tapete, a gente consegue replicar isso na nossa vida. E Isso. aí, quando a frustração vem na nossa vida, a gente para observar qual a parte de mim que está sendo ferida com isso, né? O que que é que está fazendo com que eu reaja? Por que que eu estou me sentindo assim?
E aí a gente perde a importância assim dos dramas e não se deixa tanto arrastar pelas emoções, reatividade, sofrimento, justamente porque a gente parou um segundo para se auto-observar, É. ao invés de reagir. Aquela respiradinha que a gente dá, né? É sempre, eu sempre, dentro desse lugar, eu sempre falo assim, tem uma diferença entre agir e reagir. Quando a gente é acessado por interferências, né, o tempo todo, né? Nós somos atravessados o tempo todo. Quando uma energia vem e me acessa o meu sistema, se eu entro nessa frequência, se alguém grita comigo e eu grito de volta, se eu entro nessa frequência, eu estou reagindo. Se alguém me acessa de uma maneira e eu dou essa respirada, me conecto de volta com o meu diafragma, paro um pouco e eu não entro nessa frequência e eu estabilizo a minha, eu posso muitas vezes até resgatar aquela pessoa. E aí você não entra naquela frequência. E aí você está agindo. Então tem uma diferença de reagir e de agir, né? Quando você consegue manter o teu equilíbrio, manter a tua energia organizada, né? Você está agindo. E é diferente de reagir. E aí você falou numa questão, né, que o yoga faz da respiração, né? A respiração que comanda tudo, né? E eu outro dia estava falando sobre isso, tá na internet, como é possível com uma respiração você conseguir parar uma discussão, né? Às vezes é aquele ato só de você tá ali e ouvir, porque você parou com uma técnica para se prestar atenção em respirar, você consegue mudar todo o ambiente, né? Uhum. Então, assim, queria trazer aqui que uma dessas técnicas é respirar 4 vezes de forma profunda, inspirando e exalando depois. Olha, eu aqui falando na frente desses instrutores. Mas aí você põe a mão assim, ó, no braço, apoia na perna, fica ouvindo a pessoa e ela não sabe que você está fazendo exercício. Então pode ser o marido falando, pode ser a mãe reclamando, pode ser o chefe falando, aí você vai lá, ó, acessa profundamente e oxigena o seu cérebro, quer dizer, uma parada muito física, né? Sim. A respiração é isso mesmo, ela comanda todo o nosso corpo, o nosso cérebro. É. Sem dúvida, porque a gente não consegue controlar a mente através da mente. A gente não consegue simplesmente lutar contra as nossas emoções e sentimentos, porque isso é parte da nossa natureza humana. Então, se a gente resolve ou quer bater de frente com a nossa mente, o que vai acontecer é reatividade, como o Cadu falou. A gente vai entrar no, né, mesmo que a gente trave uma reatividade dessa, através da mente, a gente vai ficar assim, guardando rancor. E aí isso vira doença, isso É. somatiza no corpo. Mas como a gente não consegue controlar a mente através da mente, a gente consegue controlar através da respiração. Então a gente respira fundo e oxigena o cérebro, mas não somente oxigena o cérebro, essa consciência apenas de parar para observar o ar entrando e saindo pelas narinas. Não precisa nem fazer nada, só observar aqui. O ar passando, os músculos que se movimentam, respirar. De repente, parece que a mente muda de vibração. A gente sai do padrão acelerado e consegue desacelerar. Então, e assim, se a gente parar para observar também uma outra forma da gente ver isso, né? Quando a gente está com algum padrão depressivo, a gente tem uma respiração que é mais encurtada. Ou quando a gente está com um padrão mais ansioso, ninguém está ansioso respirando fundo, né? A pessoa tá nervosa, tá respirando. Então, assim, a gente não consegue controlar o nervosismo, tipo, não posso ficar nervosa, não posso ficar ansiosa, mas eu consigo controlar minha respiração. Eu consigo escolher, que eu vou, como tu falou, respirar 4 vezes. Ou inspirar em 4 tempos e soltar o ar em 4 tempos. E aí, de repente, a gente, através da respiração, a gente acessa o nosso estado emocional e mental. E eu tenho uma dica para as pessoas que Vamos estão às dicas, assistindo. adoro. Eu acho importante, assim, caprichar na exalação. A gente tem sim. uma tendência em buscar a inspiração, né? Às vezes a gente esquece que uma exalação completa é o que vai determinar e possibilitar uma inspiração completa. Não adianta de nada você buscar só pensar em trazer, se você não consegue desapegar. É quando a gente exala que a gente bota para fora aquele resíduo, né? Registros e possibilita a entrada de um ar cheio de prana, de energia vital. Então, às vezes, quando a gente fica muito focado na inspiração e quando a gente executa uma exalação deficitária, a gente pode acabar gerando padrões de apego, de dificuldade de perdoar. Muitas vezes, quando a gente exala, a gente está colocando para fora.
limpando. E literalmente, colocando o gás carbônico para fora, né? Ele já nutriu, já limpou, agora ficou só um resíduo, a gente tem que botar isso para fora para poder ter espaço para trazer energia vital para dentro do corpo. Então, dica, né? Muito Foca boa na dica. exalação, não apenas na Foca na inspiração. exalação como uma forma também de trabalhar esse, não somente, né, esse espaço, mas reconhecer que muitas vezes, quando a pessoa entra no padrão mental que é disfuncional, aí ela sente falta de ar, porque as pessoas que relatam, né, pânico, ansiedade, em geral, isso gera uma respiração encurtada. A pessoa fala, nossa, eu tô com falta de ar. E, na verdade, a pessoa, em geral, ela não está com falta de ar, ela está com excesso de ar. Porque ela não está soltando todo o ar. Então, em geral, a dica dos pranayamas para ajudar em padrões, né, que são de ansiedade, são em inspirar, mas soltar o ar em mais tempo do que inspira. Porque aí a gente faz esse processo de desapego e libera esse ar residual que fica no fundo dos pulmões, que realmente nos intoxica e nos impede de inspirar fundo. Tem muitas perguntas aqui na minha cabeça, assim, pipocando. Vou pela primeira. Yoga emagrece? Ai, gente. Olha, depende, existem várias, digamos assim, modalidades e maneiras de condução da prática de yoga, né? São inúmeras. E também depende de como você está se relacionando com o seu corpo físico, né? Eu acho assim, se você consegue ter uma disponibilidade corporal, começar a praticar tudo, a gente sempre lembrando para exagero também é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, porque senão vira uma distorção da própria prática de yoga, né? Mas eu acho que a gente nota sim uma transformação no nosso corpo de maneira geral. Eu acabei emagrecendo, meu corpo ficou mais desenhado, mais tonificado, porque a modalidade de yoga que eu pratico e que eu conduzo, ela é um pouquinho mais rápida, né? Então a gente transita mais pelas posturas, pelos asanas. Se for uma prática mais meditativa, mais leve, provavelmente você não vai notar uma diferença muito grande no seu corpo físico, né? Mas você vai notar bastante benefício, talvez na sua ansiedade que diminui, por isso você talvez coma menos. Então, com certeza você não, o foco não é o emagrecimento, né? Mas alguma mudança você vai perceber no seu corpo, sim.